projeto? Existe algum integrante do grupo que está movimentando a ser pré-candidato a presidente da República, o governo do Estado? Não, eu acho que justamente esse descompromisso com a candidatura presidencial é que nos dá toda esta mobilidade, toda esta a autoridade para discutir, para palpitar e para representar esta imensa maioria do eleitorado, né, que está vendo em nós um instrumento de influenciar e representar na discussão política. Né? O projeto eu acho que bom, né? o que explica realmente eu acho que nós não estaríamos tendo o incrível sucesso que o Brasil 200 está dando, quer dizer, com 2, 3 semanas, nós já estamos aí perto dos 200 mil associados. Né? Quem entende de mídias sociais sabe que isso é realmente um fenômeno. Então eu acho que realmente era esta angústia que a gente começou aqui, os nossos, né, trocando, cada um tem uma história de horror, a contar de opressão do Estado, eu contava do Bonfim contava para o Rufino, e o ciclo foi aumentando, e a gente viu que aquela história de horror, como aqui vocês conhecem, a história do Pró-Sertão, que é uma coisa absurda, que está sendo feita contra nós, todo mundo tem uma história dessa para contar. E por que a gente tem tanto medo? Porque eles contam com a nossa timidez, eles contam com a nossa covardia, né? Então, eu acho que na hora que todo mundo contar a sua história de horror, colocar na mesa a opressão, como essa máquina, essa aristocracia burocrática penaliza o elo mais frágil, que é o trabalhador desempregado, os 14 milhões de desempregados. Esses 14 milhões estão desempregados porque o Brasil está na 153ª colocação no ranking de competitividade. O Brasil está naquele grupo dos 20 países mais hostis ao investimento. Ninguém quer vir investir no Brasil, né? Todo mundo está assustado. E quem paga o maior preço é o trabalhador que está sem emprego. Não tem esperteza nenhuma em você tornar um país hostil ao investimento. Em todos os rankings de competitividade, você vê em todos os critérios, isso aqui é o mais complicado, são 3,5 milhões de ações trabalhistas. Quem paga o mais alto preço por isso é o trabalhador. Não tem outro motivo mais forte para o Brasil estar com mais de 12 milhões de desempregados do que essa irracionalidade trabalhista de um país com 1,5% das carteiras de trabalho assinadas no mundo produzir mais da metade das ações trabalhistas. Aí você vai para a questão ambiental também, a ideologização da questão ambiental. O Rio Grande do Norte era um polo turístico exuberante. Né? Há bem pouco tempo atrás existia um burocrata que se vangloriava de ter impedido a construção de 20 resorts, 20 grandes projetos turísticos aqui no Rio Grande do Norte, insensível aos 50 mil empregos que ele evitou que viesse para cá, os 11 bilhões de investimentos que viesse para cá. Então essa burocracia tóxica tem que ser contida. Né? Ela tem em nome da gente devolver a competitividade perdida do Brasil. Porque nós, 153º lugar, significa que a gente está naquele pelotão debaixo do ranking, ao lado de Venezuela, de Coreia do Norte, de Sudão, de Cuba. A gente merece estar no pelotão de cima. A gente merece estar entre os países mais competitivos, que recebem o investimento de braços abertos, porque só isso constrói prosperidade. Agora, né? Flávio, você disse que não tem nenhum nome como candidato, mas o seu nome já foi posto. Eu fico muito honrado, lembrado realmente com figuras eminentes da República, mas eu tenho a perfeita consciência que nós não estaríamos conseguindo a influência que estamos enquanto movimento se houvesse qualquer projeto político colocado. Né? Mas o senhor descarta completamente isso? Não, eu descarto porque na hora que houver qualquer candidato, a gente perde o poder de influir, de dialogar com as outras candidaturas, de ouvir e perde a isenção. Por hora não é o projeto. Você acha que perde por isso ou porque também você falou que seria tarde já para entrar numa candidatura? Também, eu acho que não se constrói uma candidatura, nós estamos há pouco mais de 8 meses da eleição, mas olha, isso não nos angustia, porque nós estamos muito felizes, o Brasil 200 foi a descoberta de um novo formato para fazer política sem precisar de vinculação partidária, sem precisar de candidatura.
nós estamos conseguindo realmente uma abertura enorme. E já estamos vendo até agora mesmo, recentemente, uma pauta de assuntos relativos aos costumes, né, sendo já desengavetada no Congresso, né? Nós temos até a vaidade aí de acreditar que tem sim já algum resultado da nossa movimentação. Se não fosse o nome, mas que nome seria assim? Vocês teriam já uma visão de quem seria? O que você acha das alternativas que estão postas aí para a presidência da República? Olha, o que a gente chama do candidato óbvio é aquele candidato que seja, em primeiro lugar, um reformista, porque não dá para consertar o Brasil sem as reformas que são imprescindíveis e que vão tirar a gente dessa posição humilhante de competitividade e elevá-la, né? As contas não fecharão sem uma reforma da Previdência. A gente não vai passar a ser um país competitivo sem reduzir a complexidade tributária. Não vai ser competitivo sem reduzir o tamanho desta gigantesca carruagem estatal, porque a gente compete com outros países que tem 80% de força de tração e 20% do tamanho do Estado. Então é uma carruagem que vai muito mais rápida e o gasto público é muito menor. Então a gente precisa realmente da candidatura, por isso que eu digo que é inacreditável que não tenha se apresentado, porque o que o povo quer, depois do desastre que foram os últimos 13 ou 14 anos, é um contraponto ao que estava aí. É um modelo liberal na economia, de Estado menor, que liberte o único poder de geração de riqueza, que é o indivíduo e a iniciativa privada. Mas que seja também um contraponto à incrível degradação dos valores, a degradação intencional dos valores. É o Estado estimulando a bandidagem. É o Estado passando a mão na cabeça do bandido, né? É o Estado a inversão de valores que existem em todos os lugares. Isso é a cartilha da esquerda, é Gramsci, Antônio Gramsci, né? É o grande, porque a gente, do contraponto à esquerda, gasta muita saliva e muita bala questionando o esquerdismo econômico. Esse está morto, enterrado, né? As experiências estatizantes foram 70 desastres econômicos, o último é a Venezuela, de 2017, quando teve 1917, quando teve a Revolução Bolchevique, até o ano passado.